Aleluias. São Mateus capítulo 2. Vamos ler os 12 primeiros versículos. Todos encontraram? Quem quiser ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. A gente às vezes pede, não sabe por quê? Quando nós vemos o povo de Jerusalém, quando Esdras foi ministrar a palavra, diz a Bíblia que o povo ficaram em pé em reverência à palavra desde a alva, desde que o dia amanheceu até o meio-dia, em reverência à palavra do Senhor, né? E a gente lembra-se quando, principalmente no meu tempo, né, quando nós estudávamos e estávamos na sala de aula, quando abria a porta e entrava uma outra pessoa, uma outra professora, diretora, todos se levantavam em reverência àquela pessoa. E por que nós não podemos levantar em reverência ao nosso Deus? Irmãos? Aleluia. Diz-nos assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos fazer o quê? Adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de se apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido, o rei partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, fizeram o quê? Adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Bem, podemos assentar. Aleluia. Hoje eu estava estudando um pouquinho essa palavra, irmãos, e voltando para a adoração. E o que nós viemos fazer aqui nessa noite? O que você veio fazer? Nós viemos, a nossa prioridade aqui é adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E parece-me até assim que nós estávamos combinados, mas não estávamos, né? E o pastor Eric escolhe 2 hinos da harpa aqui, bem de adoração, né? Abre o hino 252 e nós começamos a cantar: Santo, Santo és tu, Senhor. Abre o segundo hino 244, dizendo: louvai a Jesus amoroso, louvai a Jesus poderoso. É importante, queridos, nós sabemos que a nossa prioridade no nosso culto é adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Porque, queridos, quando nós vemos aqui, Jesus nasceu e nos diz a Bíblia que aqueles magos não eram judeus, aqueles magos não eram cristãos, vamos assim dizer. Aqueles magos, eles eram lá do Oriente, e segundo a história, eles representavam ali a raça humana de outros países,
porque um representava a Índia, outro representava a Grécia e o outro representava o Egito. Eram terras distantes, terras estranhas, mas uma coisa é certa: quando a estrela apontou que tinha nascido o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando a estrela disse, eles se uniram e disseram: olha, só nos resta uma coisa, pegar as nossas dádivas e vamos lá adorar aquele menino. Você hoje não está adorando um menino, você hoje não está adorando uma criança, porque ele cresceu, ele teve a sua vida ali naquela terra onde ele nasceu, viveu, fez milagres. Ele morreu aos seus 33 anos e encerrou seu ministério. Mas uma coisa é certa: ele morreu, foi à sepultura, mas não ficou lá. Está à destra de Deus e está aqui nessa noite para receber a tua adoração, o teu louvor. E queridos, nós vemos que é importante para nós, quando disse, vimos a estrela e viemos adorar. E quando nós olhamos, irmãos, aqueles homens, a sua atitude, chegamos a uma conclusão: o que eles passaram até chegar aonde estava o menino. Porque, irmãos, eles não tinham uma condução como nós temos, eles não tinham estradas como nós temos. E do seu país, lá do Oriente, até ele vir para o Ocidente para adorar, nós vemos que eles suportaram uma longa jornada de caminhada. Eles, queridos, podemos dizer assim, naquele deserto, os seus rostos foram chicoteados pelo vento do deserto, aquela poeira do deserto, mas mesmo assim vinha toda aquela dificuldade, mas eles intentaram no seu coração: nós vamos lá adorar. E o que eu quero dizer para você: não importa a dificuldade que você está passando, não importa o que tem vindo nos seus intempéries, as lutas que tem se levantado, as afrontas que Satanás tem colocado na tua vida, independente de tudo, levanta a tua voz nessa noite e adore ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não importa, querido, o que eles passaram. Como nós dizemos, eles eram pessoas de outras nações. E o Senhor nessa noite não está olhando aqui quem você é. Ele não está olhando qual a sua condição. Ele não está olhando se você está passando por problema na sua casa. Ele não está olhando se você está desempregado. Ele não está olhando se você tem passado afrontas lá no seu trabalho. Ele não está olhando qual a condição que você está aqui nessa noite, mas só tem uma condição que Ele quer que você seja. Ele quer te ver na condição de adorador. E eu pergunto: onde estão os adoradores do Senhor nessa noite? Saímos de casa nessa noite, passamos um dia abençoados. Eu creio que todos passaram. Viemos aqui, irmão, diante dessa mesa linda, né? Não para mostrar uma mesa, mas para nós lembrarmos da morte do Senhor, para nós cearmos o Senhor. Queridos, para nós termos uma alegria completa, nós temos que adorar ao Senhor, temos que dar o nosso melhor para Ele. E nós pegamos exemplos da Bíblia Sagrada de adoradores, várias pessoas que adoraram o Senhor. E a Bíblia narra lá em Mateus capítulo 8, Jesus descendo do monte, e diz que quando ele vinha descendo do monte, vinha com ele uma grande multidão. Aquela multidão caminhando com Jesus, mas de repente vinha uma pessoa que não podia estar no meio daquela multidão. Era uma pessoa que estava com a sua carne desfeita, estava leproso. Aquele homem leproso, ele teria que se desviar daquela multidão, porque ele tinha que estar fora do arraial, não podia estar ali naquele lugar. Mas quando ele viu Jesus, ele esqueceu que ele era leproso naquele momento, não quis saber se a multidão ia apedrejá-lo ou não. Ele foi entrando no meio da multidão. Eu quero crer, querido, que quando aquele leproso vai se aproximando, aquela multidão vai se dispersando, um sai para um lado, sai para o lado, está vindo um leproso, sai todo mundo. Mas Jesus ficou ali esperando aquele homem, e nos diz a Bíblia que quando ele chegou, mesmo leproso, primeira coisa que ele fez, ele adorou o Senhor. Aleluia.
Você não está leproso. Você não está doente. Você está sadio. Você está aqui lindo. Você está aqui maravilhosamente. Sabe por quê? Deus te trouxe para adorar Ele nessa noite. Ele está aqui para receber a minha e a tua adoração. Existe, querido, várias formas de nós adorarmos. Não importa como você vai adorar, mas dá a tua adoração para o Senhor. E diz que ele foi para pedir algo ao Senhor. Mas antes de pedir, ele adorou. Depois que ele adorou o Senhor, ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode limpar-me. Se tu quiseres, tu vai curar a minha lepra. Eu creio que Jesus olhou para ele e disse assim: diante de uma adoração dessa, meu filho, eu não posso te negar. Todos correram. Jesus, além de não correr, diz a Bíblia que tocou. Jesus não olhou se ele estava leproso ou não. Disse: eu quero sim, seja limpo. E aquele homem ficou curado. Mas a adoração dele moveu o coração do Senhor. Querido, não importa o que você veio pedir ao Senhor. Talvez você veio pedir uma porta de emprego para você. Talvez você veio pedir pela sua família. Você veio pedir pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas antes de você pedir, eu quero te dizer: adore o Senhor primeiro. Adore Ele. Adore Ele. Porque adorador está difícil, querido. Nós sabemos, lemos na palavra e temos convicção que o nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Quando diz que Ele é onisciente e onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando se trata de adoradores, a Bíblia diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele não está procurando apenas adoradores, não. São verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu quero crer, querido, que nessa noite, quando o Senhor, Ele olhou para a terra e disse: eu vou procurar alguns adoradores para me adorar nesta hora, neste mês de agosto, nesse dia 25 de agosto, eu quero procurar adoradores. E eu quero crer que Ele está olhando lá de cima para a Assembleia de Deus da Cascata do Imbuí e está contemplando verdadeiros adoradores aqui. E eu pergunto: aonde estão esses verdadeiros adoradores? Aonde estão eles? Aonde estão eles? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Porque Ele quer que adore em espírito e em verdade. Se você o adorar, querido, pode estar ciente de uma coisa: o que tu veio buscar aqui, tu vai levar, porque fiel é aquele que te prometeu. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 14, narra, né, quando os discípulos numa tempestade, Jesus colocou os discípulos no barco, mandou que eles passassem para o outro lado e Ele não foi junto. Diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, o dia estava quase amanhecendo, a quarta vigília da noite é das 3 às 6 da manhã. Mas ainda estava escuro. Levantou-se aquela tempestade tão grande, os discípulos estavam ali perplexos, sem saber o que fazer. E Jesus veio até eles. Mas sabe como que Jesus veio? Jesus veio andando por cima das águas. E quando Jesus veio andando por cima das águas, os discípulos que andavam com Jesus dia e noite, andavam com Jesus literalmente ao seu lado, ou disse: está vindo um fantasma. Não sabiam eles que quem estava vindo ali era aquele que eles teriam que adorar. E a Bíblia nos narra, não vamos entrar no texto todo, que Pedro ainda duvidou: Senhor, se tu és tu mesmo, eu quero ir até o Senhor. Só disse: vem, Pedro. E Pedro saiu andando por cima das águas. Mas quando o vento soprou, ele duvidou e afundou. Mas resumindo essa passagem, depois que ele dá a mão a Pedro e resolve a situação da tempestade, nos diz o versículo que os verdadeiros adoradores que estavam naquele barco, nos diz o versículo 33, diz assim: então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quando eles viram o milagre, eles disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Até então eles ainda estavam duvidosos. Estavam duvidosos, andando com Jesus, vendo o milagre. Mas quando viram aquele milagre, eles agora começaram a adorar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E você tem dito: quem é Ele para você? Quem é o Senhor Jesus para você? Quando Mateus
escreveu o seu evangelho, Mateus escreveu para os judeus e mostrou que Jesus era Rei dos Reis. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os gregos, ele disse que Jesus era um servo. Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele botou Jesus como homem diferente. E João, quando escreveu o seu evangelho para a igreja universalmente, ele o apresentou como filho do Deus Altíssimo, como filho de Deus. E é isso que ele é para nós, querido. Pode alguém pensar o que eles quiserem, né? Uma certa vez, né, o povo ficou em dúvida e Jesus disse assim: quem é? O povo disse: quem é que ele disse que eu sou? Alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis? Pedro levanta a voz assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Querido, e para a igreja do Senhor, nós sabemos que Ele é o Filho amado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa trindade. Mas o Filho, Ele está querendo uma adoração minha e sua nessa noite. Não importa a tempestade que está assolando, não espera que Ele vai vir andando em cima da tempestade, não. Sabe por quê? Ele não vai vir caminhando na tua direção. Ele diz lá na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias. Quem sente Ele aqui pode levantar a mão e adorar. Quem sente Ele aqui pode glorificar, pode adorar a Ele em espírito e em verdade. Aleluias. Ainda no livro de Mateus, nos narra de uma mulher passando uma situação complexa. E essa mulher, querido, também não pertencia ao povo judeu. Ela era cananeia. Diz a Bíblia que ela era das regiões de Tiro e Sidom, de outra cidade lá da Grécia. E essa mulher, ela estava com a sua filha endemoniada na sua casa. Mas ela, apesar de não ser do povo de Deus, ela conhecia a fama de Jesus. Por isso que é bom você falar de Jesus lá fora. E ela, quando viu, foi até Jesus e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E quando ela clamava, os discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, manda essa mulher sair daqui, essa mulher embora, ela está perturbando. E quando Jesus olha para aquela mulher, né, chamou-a, fez ali um diálogo rápido com ela, disse que não é bom tirar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Ela disse: não tem problema não, Senhor, os cachorrinhos como as migalhinhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus disse: eu nunca vi fé em Israel. Mas uma coisa eu quero te dizer: essa mulher, quando você lê lá em Mateus capítulo 15, o versículo 25, diz que então quando ela chegou, ela adorou o Senhor. Antes de ela pedir pela sua filha, ela fez uma adoração. Querido, não tem nada que não mova a mão de Deus a não ser a minha e a tua adoração. E aquela mulher recebeu a bênção, né? Nós estamos resumindo a palavra, mas é quando ela recebeu a bênção e foi para casa, Jesus disse: vai, porque o demônio já largou a tua filha. E quando ela chegou em casa, a menina estava em cima da cama sã. Mas sabe por quê? A adoração dela moveu a mão do Senhor. E a adoração tua nessa noite vai mover a mão do Senhor em favor do problema que você está assolando, em favor da causa que você quer uma resposta. E outras mais adorações nós podíamos citar. Mas, queridos, só mais uma para nós. Depois que Jesus morreu, parecia que tudo estava acabado. As mulheres pegam especiarias para levar no sepulcro, para ungir o corpo. Era um costume judaico ungir o corpo do defunto. E levaram aquelas especiarias. E quando ela chegou lá, que a pedra estava removida, ela chegou e dialogou com o coveiro. Disse: olha, se tu tirou o corpo dele aqui, diz para onde nós botou, diz para onde nós vamos lá. E quando elas estavam ali, Jesus chegou e disse: salve, mulheres. E nos diz a Bíblia, querido, lá em Mateus também, no capítulo 28, que disse:
quando elas foram ao encontro de Jesus, elas adoraram o Senhor. Ela ali já não estava mais adorando Jesus antes da morte. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e elas estavam adorando. Mas eu quero te dizer, Jesus morreu, ressuscitou, mas ele está num corpo glorioso diante de Deus para receber a nossa adoração. Todos, querido, que adoraram o Senhor. E uma coisa você pode pegar na palavra de Deus, que todas as adorações que foram ofertadas a Deus, ao Senhor Jesus, Ele não rejeitou nenhuma. Mas aí nós vamos ver agora querendo alguém adorar homens, como tem por aí, né? Quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que a igreja já estava em plena atividade, Cornélio, né? Não vamos relatar, mas Cornélio teve aquela visão, mandou que chamasse a Pedro lá em Jope para vir na sua casa, e ele mandou mensageiros a Jope, e nos diz a Bíblia que quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio joelhou nos pés de Pedro e adorou a Pedro, e Pedro disse assim: levanta, moço, eu também sou homem igual a você. E eu quero ver uma coisa, querido, se Pedro, quando estava vivo, não aceitou a adoração, estão adorando ele morto por aí. Se ele vivo não quis, muito mais. Mas o meu Jesus, ele pagou a adoração quando ele estava vivo, e continua vivo, e estará sempre vivo para receber a nossa adoração, o nosso louvor. O Senhor requer de nós, queridos, uma entrega total. Jesus não quer adoração pela metade. O Senhor quer uma adoração total, cada um de nós, né? Como nós vemos aqueles magos, eles foram adorar, e quando eles foram adorar, eles levaram ainda presentes para o Senhor. E eu te pergunto, o que tu trouxe para ele hoje? Qual o presente que tu trouxe para o Senhor hoje? Aleluia. Ah, pastor, eu já dei minha oferta, não sei tanto do Senhor não, isso é da obra. Para ele, o que você trouxe para ele hoje? Aleluia. O que você trouxe? Ah, eu trouxe glória, eu trouxe aleluia. Então dá. Aleluia. Mas tem algo melhor que você pode dar. Pega o seu coração, dá por inteiro. Senhor, toma todo o meu ser, toma toda a minha vida. Eu quero fazer parte, Senhor, do íntimo com o Senhor. Então, querida, é aquela renúncia do nosso ego, a renúncia do nosso eu. E nós queremos dizer para você simbolicamente a mesma oferta que aqueles 3 magos ofertaram. Eu e você podemos ofertar ouro, incenso e mirra. Ouro, quando nós falamos em ouro, é o metal mais precioso, é o metal mais caro. Sabe o que isso representa para mim e para você? O ouro é a entrega total das nossas vidas para Ele. Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, a minha casa pertence a Ti. Senhor, o meu carro pertence a Ti. Os meus filhos pertencem a Ti. O meu dinheiro pertence a Ti. Eu sou todo Teu, Senhor. Toma conta da minha vida. Você está dando ouro para o Senhor. Você está adorando o Senhor na totalidade. E é isso que Ele quer de nós. E quando nós falamos do incenso, o incenso na Bíblia significa oração. Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 15, fala ali sobre oração, que a fumaça do incenso subia com as orações dos santos diante de Deus. O que significa? Você na tua adoração, mas junto com a tua oração. Às vezes, queridos, a gente até falou aqui, às vezes até em estudo bíblico, tem pessoas, queridos, que na oração, bem no ajoelhou, né? Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu preciso disso, eu preciso. Esquece de adorar o Senhor. E Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, na oração dominical, né, quando Ele deixou o exemplo, Ele disse assim: olha, e vós orareis assim, né, para não repetir, que Ele disse que não é para usar de repetição. Se vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, adora, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Primeira coisa, santificado seja o teu nome. Depois você vai pedir, mas não vai pedir o material. Venha a nós o teu reino. Reina na minha vida, seja dono da minha vida, seja feita a tua vontade. Depois você diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas primeiro você tem que adorar o Senhor. É na tua oração. Manda o teu incenso para o Senhor, manda o teu ouro para o Senhor, manda a tua adoração para o Senhor, manda o teu melhor para o Senhor.
O ouro é a entrega total. O incenso, as nossas orações. Eu louvo a Deus, irmão. Teve uma semana ininterrupta de incenso subindo aqui para o Senhor, né? Aquele relógio de oração. Eu não sei nem quantas horas, porque foram 7 dias, aí 24 horas, não fiz nem um cálculo, mas eu louvo a Deus que o Senhor, naquele tempo, ele não pôde sentar no trono nem um pouquinho, ele ficou só em pé, está chegando em cima, opa, aquele parou, está começando o outro, está vindo mais esse, aquele parou, está vindo outro incenso, oh, mas aquele parou, está repetindo, está vindo outro, está subindo incenso, aí chamava os anjos e dizia assim, olha, pega o odre aí, vai colocando no odre, porque a hora que estiver aqui juntando no odre, nós vamos juntar tudo e vamos mandar a resposta para ele dar. Quem tem a esperança, irmão, pode adorar o Senhor. Aleluia. Ele está aqui para ter a nossa adoração, o nosso louvor. E a mirra é ouro, incenso e mirra. A mirra é o cântico de adoração que você manda para Deus. Tem muita gente que canta, queridos. Muita gente que canta, mas tem poucos que adoram. Tem poucos que adoram. Muitas das vezes vem aqueles com uma voz que eloquente, uma voz linda, uma garganta afinada, trêmula, cheia, e canta aquela maravilha. Mas às vezes vem aquele irmãozinho com aquela voz que muitos chamam de taquara rachada, mas aquele louvor está subindo, aquela adoração está subindo diante do Senhor. Uma certa vez, conta-se que numa igreja chegou um político da cidade, era candidato lá a algum cargo eletivo, e o pastor querendo fazer uma média, né? Que aqui, graças a Deus, chegar político, a gente apresenta ele, mas aqui o público aqui é só para pregar a palavra de Deus, para adorar o Senhor, né? E aí aquele político chegou e o pastor deu a oportunidade, aquele doutorzão da cidade, ele chegou, saudou os irmãos com a paz do Senhor. Eu já vi muito isso também por aí afora, né? Saudou os irmãos com a paz do Senhor e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pasto, e recitou o salmo. A igreja está prestando atenção, sentou. Depois de oportunidade, o irmãozinho do dia a dia ali, do joelhinho poído da oração, e o irmão sentou o mesmo salmo, né? O Senhor é meu pastor, e nada abante orar, aleluia. E a glória de Deus invadiu aquele lugar, porque não foi a eloquência das palavras, mas foi a adoração subindo ao trono da casa. Vamos ficar de pé, querido. Eu gostaria que nós dessemos um minuto de adoração ao Senhor. Pedir já com o Pai, pegue o violão ali em nome de Jesus, e você vai adorando em espírito e verdade. Dá o teu melhor para o Senhor nesta adoração. Nós vamos assentar na mesa do Senhor, querido. Vamos cear agora. Mesmo você que não vai cear nesta noite, vai adorando ao Senhor, para que na próxima ceia, nas próximas, você também esteja adorando, juntamente ceando com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Enquanto o diácono Fagner estiver com esse louvor, eu quero que você adore o Senhor. Se quiser adorar cantando, né, você vai mandar a Bíblia. Se você quiser adorar com ouro, você dá a tua entrega total. Se você quiser dar incenso, você vai orando, mas mande a tua adoração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Isso, vai adorar. Feche os teus olhos, é na tua oração que vai adorando. Não importa se você trouxe ouro, incenso ou mirra, mas manda um rei.
Está de pé para receber a tua oração.